Espero que todos estejam bem. Eu vou colocar algumas apresentações de slides para auxiliar vocês na nossa disciplina de Fisiologia de Plantas Cultivadas aqui da Universidade Estadual de Montes Claros. É um apoio ao estudo de vocês durante esse nosso período de suspensão de atividades acadêmicas. Espero poder ajudar a todos. A gente vai falar nessa primeira parte do processo de absorção de água pelas sementes, que a gente já comentou com vocês em sala de aula, sobre o processo de imbebição de sementes, certo? Então, a absorção ou imbebição de semente, ou a absorção de águas em sementes, ela é controlada por alguns fatores. Dentre esses fatores, a gente pode destacar a permeabilidade do tegumento, a disponibilidade de água no solo e a composição química das reservas das sementes. Se vocês lembram bem, as reservas das sementes são separadas, né, em três principais substâncias, que são os carboidratos, principalmente o amido, como já conversamos em sala de aula, os lipídios, e aí se enquadram os triacilgliceróis, né, e as proteínas, né, isso tudo a gente já comentou. Então, esses três fatores, permeabilidade do tegumento, disponibilidade de água no solo e a composição química da semente, vai influenciar diretamente no processo de imbebição e na absorção de água das sementes, né? Quem vai reger esse movimento, né, quem comanda esse movimento, é o gradiente de potencial hídrico, que tem como símbolo essa palavra grega que é psi, não, psi-W significa potencial hídrico, e o gradiente de potencial hídrico, ou seja, a diferença de potencial hídrico entre a semente e o substrato hidratado, que pode ser o solo, pode ser uma solução, pode ser um papel, pode ser onde você colocar a semente, né, para ela germinar, que vai comandar isso tudo, né? E esse gradiente, dependendo dessas condições, são a disponibilidade de água no solo, a permeabilidade do tegumento, a composição química das sementes e o teor de umidade da semente, né, que se colocou para germinar, ele pode atingir um valor de 100 megapascal, certo? Esse valor é tão alto assim, principalmente em função do baixo potencial mátrico ou matricial que existe em sementes secas. Então, dentro dos conceitos de potencial hídrico, que nós vamos falar mais adiante, caso alguém queira aprofundar nesses conceitos, além da leitura que foi passada, né? Eu vou passar mais material de leitura para vocês. Tem alguns vídeos na internet, eu até postei um na nossa sala de aula lá no YouTube, que podem ser visualizados para reforçar esse conceito. Mas vamos lá. Então, a imbebição de sementes, que é o que a gente está comentando, né? O potencial hídrico da semente, na verdade, vamos avançar um pouco para depois a gente retornar nesse conceito. Vamos falar um pouco sobre o potencial hídrico. Como eu já disse, o potencial hídrico ele pode ser revisado em outros materiais, mas vamos falar um pouco sobre ele aqui, né? O que é o potencial hídrico, né? E a gente vai usar inclusive em outras partes da nossa disciplina. O potencial hídrico ele expressa o status energético da água do solo, né, num sistema considerado. Ele é modificado pela retenção das moléculas de água pelas partículas e ele é a soma algébrica dos seus componentes. Então, o potencial hídrico ele tem os componentes previstos aí na literatura, já bem definidos, né, como os componentes do potencial hídrico. Né? Então, o que é o potencial hídrico? É uma medição ou uma medida, né, da energia livre da água, ok? E como que eu calculo? Pela soma algébrica dos seus componentes. Quais são os componentes do potencial hídrico? O potencial mátrico ou matricial, o potencial osmótico, o potencial gravitacional e o potencial de pressão ou de parede, certo? O potencial mátrico, ele é uma medida, né? Na verdade, é um componente do potencial hídrico que expressa a retenção das moléculas de água nas macromoléculas. Ou seja, a gente pode dizer que o potencial mátrico é a redução
da energia livre da água por adsorção a macromoléculas. Certo? Quais são essas macromoléculas que estão presentes na semente? Nós já comentamos, né, previamente, que são os carboidratos, principalmente a molécula de amido, que é um polímero de glicose, portanto uma macromolécula, os lipídios, certo? E as proteínas, né, que seriam as macromoléculas que estão nas sementes. Né? Mas esses conceitos de potencial hídrico serão futuramente utilizados na parte da disciplina que se refere a relações hídricas de plantas. Certo? Então, o potencial máximo ele é sempre negativo e ele determina a redução da energia livre da água por adsorção a macromoléculas. Assim como o potencial hídrico, a gente tem um potencial osmótico, que também é uma redução da energia livre da água, portanto, o sinal dele é negativo, pela presença ou pela dissolução de solutos naquela solução. Né? Então, quando eu coloco algum soluto, algum sal, ou algum sal que esteja dentro da própria semente, né, que a gente sabe que alguns nutrientes estão na semente para que a planta absorva esses nutrientes, né, no início da vida dela, para que o processo metabólico ocorra, né, principalmente ali os sais que estão presentes na fitina, né, o potássio, o cálcio, o magnésio, o fósforo, né, eles podem agir reduzindo o potencial hídrico porque ele age de forma a reduzir a energia livre da água por adição de soluto, pela presença de algum soluto. O potencial gravitacional, que pode ser positivo ou negativo, depende do ponto de referência. No caso da semente, ele é desprezível em qualquer fase do processo de imbibição, porque a diferença é muito pequena. E o potencial de parede ou de pressão, geralmente positivo, na maioria das vezes, mas à frente a gente vai explicar nos casos aos quais esse potencial ele é negativo, certo? Mas ele é uma medida, um aumento da energia livre da água por pressão imposta pelo sistema. Então a gente pode pensar, por exemplo, numa membrana plasmática de uma célula que está túrgida, ou seja, está bem hidratada, que exerce pressão sobre a parede celular, que é rígida, e por sua vez a parede celular exerce pressão nessa membrana. Tá? Do ponto de vista de imbibição de sementes, né, eu posso dizer que o potencial hídrico da semente é igual ao potencial osmótico mais o mátrix mais o de parede. E a proporção ou importância de cada um desses componentes do potencial hídrico vai depender do momento do processo de imbibição de sementes. Certo? Então, de novo, potencial hídrico é a redução da energia livre da água. Desculpem, o potencial hídrico é uma medida da energia livre da água. O potencial osmótico, que é esse símbolo πs, é uma redução da energia livre da água por adição de solutos. O potencial mátrico é a redução da energia livre da água, portanto, sinal negativo, por adsorção a alguma macromolécula. E o potencial de parede é o aumento da energia livre da água por pressões impostas pelo sistema. Então, do ponto de vista de imbibição de sementes, esses são os componentes. Lembrando que, neste caso, o potencial gravitacional ele é desprezível. Certo? Então, o que é o processo de imbibição? Né? A semente normalmente é armazenada numa umidade aí por volta de 6 a 8%. O metabolismo dela é muito baixo. Então, a forma dela se manter viva, do embrião se manter vivo, é mantendo esse metabolismo baixo. E a partir do momento que essa semente começa a se embeber ou absorver água, vai haver uma reativação do metabolismo. É quando a semente começa a reativar seu metabolismo para que o processo de germinação ocorra. Né? Então, com a entrada de água, a semente aumenta de volume. Com o tempo, ocorre a ruptura do tegumento e a protusão da radícula, que é o fenômeno ou o momento que caracteriza a germinação. Então, esse movimento de água de fora, que pode ser do solo, que pode ser de um papel toalha, ou que pode ser de uma solução para dentro da semente, se dá por diferença de potencial hídrico, geralmente por difusão. Ou seja, sempre da região de maior potencial hídrico para a região de menor potencial hídrico.
né? Então, quando eu coloco uma semente seca num solo, geralmente a diferença de potencial hídrico entre o solo, quando está na capacidade de campo, que está aqui por volta, dependendo do tipo de solo, de menos 0,01 a menos 0,5 megapascal, chega a ser até mais ou menos até 100 megapascal. Uma diferença gigantesca, uma enorme diferença, que faz com que a água rapidamente se movimente do solo para a semente. Com o processo de imbebição, a semente aumenta de volume, ocorre ruptura do tegumento, a produção da radícula, desculpem, e a semente começa a germinar. Não tem problema não. Bom, esse processo, então, de imbebição é um processo caracterizado como um processo trifásico, ou seja, o processo de imbebição de sementes apresenta, né, ao longo do tempo, três fases bem definidas. A fase 1, que é a fase de imbebição, a fase 2, que é uma fase estacionária de preparação para germinação, a fase 3, que é o processo de germinação propriamente dito, que é caracterizada ou iniciada pela produção da radícula. Então, esse processo e esse gráfico trifásico, ele é comum às sementes, né? É o padrão trifásico de absorção de água em sementes de germinação, né? Lembrando que a seta que indica o momento de germinação. Uma semente onde o embrião está morto, né? Que já não é mais viável, às vezes não, ela apresenta esse processo de imbebição, a fase 1. Se você pega uma semente seca e coloca ela num solo úmido ou numa solução, e ela vai embeber, mesmo o embrião estando vivo ou não, né? E aí, só que o que vai acontecer? A fase 3 só vai começar, né, em sementes viáveis, né? Pode ser que a semente esteja dormente, nós já comentamos previamente. Então, ela vai embeber, mas não vai germinar. O embrião continua vivo, mas a dormência não foi quebrada ainda, certo? Então, essa fase 1, que é a fase de embebição, é um processo físico, né? Certo? Ela acontece em sementes viáveis ou não. O embrião está morto, a fase 1 vai acontecer, porque vai acontecer a embebição. Por que vai acontecer? Porque trata-se de um processo físico e que ocorre em função de uma diferença de potencial hídrico, onde o principal componente do potencial hídrico é o potencial mátrico. Portanto, a fase 1 ou embebição é um processo físico que ocorre em consequência de forças mátricas. O porquê mátrico? Porque quando a semente está com baixo teor de umidade, o principal componente acaba sendo o potencial mátrico, porque nós temos naquela semente, principalmente, macromoléculas, né? Então, o principal componente do potencial hídrico, neste momento, no início da embebição, é o potencial mátrico, porque a água que está na semente está absorvida a macromoléculas. Então, existe uma diferença de potencial hídrico entre a semente e o solo, e a água se movimenta, portanto, da região de maior potencial para a região de menor potencial, sendo que, portanto, podemos concluir que a água se movimenta do solo para a semente, né? A absorção nessa fase, né, na fase 1 aqui, ó, na fase 1, pode ocorrer tanto em sementes viáveis como sementes não viáveis, ou seja, sementes em que o embrião morreu, certo? Embora sementes com dormência fisiológica ou sementes não viáveis possam atingir a fase 2, como a gente já comentou, somente as sementes que germinam vão atingir a fase 3, né? Que coincide com a protusão da radícula, que marca a germinação das sementes, certo? Na fase 3, a absorção de água é retomada, né? Nesta fase, aquelas reservas foram todas decompostas, né? As enzimas que degradam as reservas atuaram, então nós teremos naquela semente, nessa fase 3, muito soluto. Portanto, o principal componente do potencial hídrico aqui na fase 3, que é marca o início da germinação, é o potencial osmótico. Então a água vai se movimentar do solo para a planta por diferença de potencial hídrico, obviamente, mas o principal componente do potencial hídrico neste momento é o potencial osmótico. Por que o potencial osmótico? Novamente, porque nesta fase houve degradação, nesta fase 3, houve degradação das reservas que estavam presentes na semente, e aquele amido
que era um polímero de glicose, foi convertido a várias moléculas de glicose ou moléculas de sacarose. Então a gente passa a ter soluto, e a presença de solutos, de grande quantidade de solutos, funciona reduzindo o potencial da semente nesse momento aqui, que faz com que a água se movimente do solo para a semente. Certo? Então, pensando neste gráfico, né, já colocando uma semente aqui, descrevendo um gráfico aqui, uma semente de milho, as três fases de imbebição, as três fases de imbebição, né? A fase inicial, a fase 1, fase de imbebição da semente, a fase 2, que é a fase preparatória, a protusão da radícula, que marca o início da germinação, que é a fase 3, certo? E o que faz essa semente absorver água aqui? A diferença de potencial hídrico entre o solo e a semente, sendo que a água se movimenta sempre da região de maior potencial hídrico para a região de menor potencial hídrico. Lembrando, o principal componente do potencial hídrico aqui na fase 1 é o potencial mátrico. Lembra das macromoléculas. E o principal componente do potencial hídrico aqui na fase 3 de germinação é o potencial osmótico. Lembrando que aquelas macromoléculas foram decompostas por enzimas, por ação de enzimas, que quebraram as macromoléculas em solutos, convertendo, por exemplo, o amido em glicose ou em sacarose, principalmente. Eu posso trabalhar também com soluções de diferentes potenciais osmóticos. Isso afeta a curva, né? Afeta o período de imbebição. Então, aqui, quando eu coloco a semente para embeber numa solução que tem um potencial igual a zero, esse aqui seria o exemplo da água pura, a gente tem esse padrão de curva. À medida que eu diminuo o potencial hídrico da solução, ou do local onde a semente está germinando, eu dificulto o movimento de água para a semente. Então, o padrão de absorção se mantém, mas a curva fica mais longa, né? Eu aumento ou prolongo as fases, né? Ou geralmente prolongo o início, o tamanho da fase 2, que é a fase preparatória, ou atraso o início da fase 3. Né? Então é importante também essa diferença. Então, quando eu coloco a semente no solo, né, ela não tem 0 megapascal de potencial. Né? Ela tem, se ela estiver na cavidade de campo, entre 0,01, menos 0,01 e menos 0,05. Se o solo estiver mais seco, esse processo de embebição demora mais ainda a acontecer e essa curva muda. Né? E se o solo estiver seco, a água não entra na semente, a semente não vai embeber e, portanto, não vai germinar. Certo? Então, eu tenho aqui essa fase, né, inicial de embebição, padrão trifásico, lembre sempre, 3 fases. Uma fase lag ou de repouso, quando ocorre, então, a protusão da radícula, uma fase de crescimento exponencial ou fase de crescimento. Aqui dá para a gente ver uma semente germinar, né, nessa foto, certo? Mostrando aqui, por exemplo, o momento da protusão da radícula. Lembrem sempre que o padrão de absorção de água de sementes é, portanto, ou o padrão de embebição é um padrão de 3 fases ou trifásico. Na próxima aula a gente vai falar sobre a parte metabólica. Agradeço a atenção de vocês.